E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, o pessoal lá da ESPN e do Band Esportes, falando sobre o Tricolor, as últimas notícias, preparação do jogo São Paulo e Vitória, Vitória e São Paulo. São Paulo que deve ter algumas mudanças na escalação. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 3 mil inscritos, não custa nada. E você me ajuda demais deixando o seu like e se inscrevendo, beleza? Ó, a gente vai estar vendo o que eles vão falar. No final do vídeo eu volto dando a minha opinião. A gente vai fazer um apanhado, vai comentar um pouco sobre o jogo do Águia, sobre o jogo do Vitória, sobre o elenco do São Paulo e muito mais, beleza? Créditos de direitos autorais, vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Partida, e para isso também chamou Edu para atualizar o dia seguinte do São Paulo. São Paulo que ontem, Edu, você já tinha falado que já retornava para cá, né? Para São Paulo mesmo, para a capital, e com um resultado importante na bagagem. Extremamente importante, Mari. Tudo bem com você? Muito boa tarde ao Bruno, aos comentaristas Rafael Prats e Mário Marra e ao Fã de Esportes. Inclusive, parte do elenco está treinando já neste momento aqui no CT da Barra Funda, já pensando na próxima viagem na sequência da maratona. Viagem que acontece amanhã à tarde para Salvador, uma viagem um pouquinho mais curta, um pouquinho menos complicada para o jogo de domingo às 16 horas no Barradão contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E desta vez, diferentemente do que aconteceu ontem lá em Belém do Pará, não tem como poupar. O São Paulo é o 14º colocado, começou mal o Campeonato Brasileiro com 2 derrotas, conseguiu se recuperar já sem o Carpini, com o técnico interino Milton Cruz em Goiânia e empatou com o Palmeiras. Tem 4 pontos, precisa de mais pontos para atingir pelo menos a primeira parte da tabela. Por isso, todos aqueles jogadores que foram poupados ontem estão trabalhando agora aqui e estarão à disposição do Subeldia para o jogo contra o Vitória. Goleiro Rafael é quase um time inteiro. Goleiro Rafael, lateral direito Igor Vinícius, zagueiros Arboleda e Alan Franco, meio-campistas Luciano e Alisson e atacantes Caleri e também o jogador André Silva, que ficou no banco de reservas. O Ferreirinha entrou no segundo tempo, é uma boa opção para completar o ataque. Também outra boa opção para a lateral esquerda é o Michel Araújo, que jogou parte do jogo de ontem, depois foi retirado. E para a vaga do Pablo Maia, o Luiz Gustavo voltou bem, fez até gol, mas o Bobadilha foi meio que preservado, só entrou nos minutos finais. Pode ser que ele faça dupla de volantes ao lado do Alisson. Tudo isso passa pelo treino de hoje, mas principalmente pelo treino de amanhã, com todos os jogadores à disposição do Subeldia, menos aqueles que seguem no DM e que estão fora. Lucas Moura deve voltar contra o Fluminense daqui a 2 semanas, o Wellington Rato, o Wellington lateral esquerdo, Rafinha e Pablo Maia, aí são casos mais delicados para muito mais tempo. Dia 22 tem o jogo da volta pela Copa do Brasil. Com esta vantagem de 3-1, São Paulo pode se dar ao luxo até de perder por 1-0, que estará classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e continuará lutando pelo bicampeonato da competição. O jogo foi bem tranquilo, difícil mesmo foi a viagem. Jogadores chegaram aqui a São Paulo por volta das 4h30 da manhã e ao CT por volta das 6 horas da manhã. Mari e Bruno. Nossa, puxado, hein, Edu? Obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho para você. Mas eu acho que, assim, de todo esse trabalho e todo esse pouco sono aí que o São Paulo teve nesse retorno, importante o resultado, eu acho que é importante vencer fora de casa, porque a gente falava, claro, dando as devidas diferenças aí das equipes, mas o São Paulo tinha muita dificuldade na temporada passada de vencer fora de casa. Um jogo mata-mata é ótimo, né, Prats? Claro que é, Mari. Valeu muito ontem para o Zubeldia observar esses jogadores que nem sempre jogam. Né? Então o Galopo aproveitou bem a chance ontem, o Eric foi bem, o Juan fez 2 gols. Isso quer dizer que eles viram titulares? Não é isso, mas eles ganham pontos do grupo de jogadores. Não é que o jogo de ontem vai servir para alguns reservas virarem titulares. Mas para quem talvez estava lá no final da fila, é um ânimo, você é visto de maneira diferente, o treinador chegou agora, foi o 3º jogo com esse treinador, é pouco tempo do Zubeldia ainda com esse elenco. Então São Paulo aproveitou bem ontem para ganhar e dar boa impressão. Eu acho que foi importante para quem atuou ontem em Belém contra o Águia de Marabá. E eu acho que 2 jogadores que são muito importantes nessa aí do treinador observar jogando, né, Marra? Acho que o Luiz Gustavo, como o próprio Edu trouxe pra gente, da importância dele se fisicamente conseguir se manter aí numa sequência. E o próprio Galopo, né, que já foi muito importante na temporada passada. Sim. O Luiz Gustavo é um jogador mundial, né? Muito tempo fora do Brasil. Ele começou até fazendo gols, sim, né? Depois... chega fazendo gol, aí tem a contusão, ficou um tempão fora, ficou o Campeonato Paulista quase todo fora. Ontem, até mesmo vendo o jogo, os colegas que estavam fazendo, né? E um grande abraço aqui pro Rafa, eles fizeram uma reflexão durante a partida.
sobre o elenco de São Paulo. E é verdade, às vezes a gente passa batido nisso. O elenco do São Paulo é bom. Olha a quantidade de jogadores entregues ao departamento médico há algum tempo. O São Paulo joga bem sempre? Não. O São Paulo não joga bem sempre. Ninguém joga quase, né, Marcos? Isso. Tirando o abril daquele clube, o Alvinegro, Clube Atlético Mineiro... O assunto é o São Paulo. Pode seguir. Mas o São Paulo tem muitas opções. E se o Zubeldia conseguir conquistar e reconquistar alguns jogadores que estavam no banco, estavam no departamento médico, têm jogado pouco, o São Paulo passa a ter muitas opções para mudar jogos. Eu nem estou falando do Rames, hein? Estou falando de jogadores que estão ali no banco, como você citou, o Luiz Gustavo, como você citou, o Galopo. Tem mais jogadores aparecendo. Aí Nestor Bem, enfim, outros jogadores aí para retornar. É que a gente está falando sempre do departamento médico lotado. Mas à disposição, e melhorando esse problema, São Paulo pode fazer um ano melhor do que a gente espera. E era também a cobrança do torcedor do Tricolor, né? De que de um ano para o outro, o São Paulo até melhorou seu elenco, até tem mais opções. Com o departamento médico ok, com um treinador que consiga organizar a casa, o São Paulo pode ser mais feliz nessa temporada. O Zubeldia falando, o São Paulo venceu por 3-1, as cornetas já soavam porque o Juan perdeu um gol incrível no começo, mas logo em seguida o São Paulo toma um gol e logo teve essa expulsão. Podemos falar bastante dela, né? Mais uma vez, o VAR vai lá num lance casual, tudo bem, deu chute na cara e tal, já vi outros caras serem expulsos assim. O jogador do São Paulo dá uma baixada na cabeça também. Cara, você estraga o jogo, né? Você acaba com a pouca chance que o Águia tinha, já tava pior em campo, o São Paulo já estava jogando muito melhor. Mas o fato é que o Zubeldia falou sobre ideia madre, Chandrei, entre outras coisas, o gol que o São Paulo tomou aí, Rimo. Mas ele falou aquela partezinha ali é boa da sociologista dele, falando assim, que não é só intensidade, não é só questão física, é muito mais que isso, e falou para profundidade, Arnaldo. Sim. Na verdade, eu acho que a estratégia que ele adotou foi válida, esse risco de levar o time reserva, deixar aqui 5 poupados, além dos contundidos, 11, como ele falou, no total 11 jogadores ficaram em São Paulo, e adotar a estratégia do time alternativo no jogo que era possível, deu resultado. Mas também, eu acho que ele não se baseou só no fato do Águia ser o time da Série D do Brasileiro, ser um time fraco, semi-amador, frágil. Eliminou o Curitiba no campeonato? Eliminou. Mas no estádio dele, em outras circunstâncias. Jogar num Mangueirão, em Belém, com 30 mil São Paulinos do jeito que foi, é jogar em casa. A única coisa é que você jogar num clima diferente. Impressionante o que a torcida do São Paulo fez e o estádio completamente tomado. Então, o São Paulo completamente confortável. E aí, no jogo, eu acho que o válido para o Zubeldia, e ficou meio claro isso na entrevista, foram os 30 minutos 11 contra 11, que eu achei muito bons para um time que nunca tinha jogado junto. Muito bons mesmo. No terceiro sistema diferente que ele usa no terceiro jogo pelo São Paulo. Jogadores diferentes, sistemas diferentes. E aí a ideia madre dele não é um jeito só de jogar. Primeiro que tem as circunstâncias, as lesões e das ausências. E segundo que, dependendo da característica dos seus jogadores, isso me impressionou nesses primeiros jogos, ele conhecer bem as características de vários jogadores. Talvez tenha sido, vou arriscar, viu, Tironi, a melhor partida do Galopo com a camisa do São Paulo. Argentino como ele, jogando numa função meia-direita, que era a função muitas vezes que ele ocupava no Banfield, ou meia-esquerda, jogou de meia-direita. Então isso ajuda no processo e nos resultados nesse início de trabalho. Nessa vez o São Paulo jogou sem 11, mas se a gente quer fazer as nomenclaturas, a estreia do Zubeldia contra o Barcelona foi lá no 4-2-4 ou 4-2-3-1, lá em Guayaquil. Contra o Palmeiras, sai o Pablo machucado, 3-4-3, 3 zagueiros. Ontem foi com a volta do Luiz Gustavo, com todo mundo mexido, 4-1-4-1. Com 2 triângulos pelos lados. Lado esquerdo com Patrick, Nestor e Araújo, lado direito com Moreira, Eric e Galopo. Isso, eu estou falando, com menos 11 jogadores. Então, uma questão que está, para mim, se desenhando na temporada, uma já estava clara. O São Paulo tem elenco para suportar
o ritmo de lesões que o São Paulo tem, só tendo elenco. Segundo, o São Paulo tem um técnico interessante. Tem um técnico inquieto, tem um técnico com boas ideias e que está conseguindo manejar o elenco já de uma forma que talvez devesse ter começado desde o primeiro jogo do Paulista. Rodar jogadores, dar minutos, experimentar, ver situações, vários. Ontem estreou o Sabino, jogou o Juan de centroavante, enfim, várias situações que poderiam ter sido já experimentadas na parte mais fácil da temporada. Ontem era o jogo mais fácil era o Zubeldia, ontem, Águia e Marabá. O que faz com que o jogo da volta, aí sim, no Morumbi, ele possa fazer a mesma coisa ou ir além no risco. Pode botar a molecada mesmo, o William Gomes, o Henrique e tal. Aí ele ganha, porque ele está excursionando, como ele falou ali, a última resposta. Né? Goiânia, Guayaquil, parada para cumprimentar o Abel no Morumbi. Belém, Salvador, Calama. Nenhum time está fazendo isso. Quando ele acabar a Calama, aí ele vai ter um tempinho a mais para preparar melhor a ideia madre dele e talvez chegar num time mais próximo do que ele considera ideal. Por enquanto, é um revezamento, né? Não é, você não consegue apontar qual que é o sistema, nem o time titular do Zubeldia. O jogo contra o Vitória vai ser um baita desafio. O Vitória também está mal nesse momento, perdeu do Botafogo, já mudou o jeito de jogar ontem contra o Botafogo. É 4 da tarde no Barradão. Esse é um jogo que ele deve trazer de volta os principais jogadores, para ele decidir a estratégia. Em Calama não vai ser o mesmo time, certamente. E para depois, na parte paulista, que está vivendo, por exemplo, o técnico do Botafogo, a parte caseira, ele tem mais tempo de desenvolver um São Paulo melhor. Mas a primeira impressão, em relação ao trabalho dele, é boa. E os resultados também são bons. Ele jogou 3 partidas por 3 competições diferentes, né? Uma pela Libertadores, uma pelo Brasileiro, uma pela Copa do Brasil. São Paulo venceu o Vitória no fim de semana e vai fazer um feito que só o time do Muricy fez, né? Que é ganhar 4 seguidas fora. São Paulo não ganha isso há 350 anos. O Danilo Pérez aqui, o Vessa, fala, a torcida foi demais. Desde a chegada no hotel, carreata, recepção no ônibus do estádio, parecia o Morumbi. No final, todos os jogadores, sem exceção, foram jogar suas camisas para a torcida. Não me lembro a última vez que isso aconteceu. Vinha falando com o Arnaldo, né? Como os clubes perdem oportunidades nessas coisas. Vai para um lugar desse, o estádio estava cheio de São Paulino lá. Não, impressionante. Aliás, um parênteses, né? Belém ter ficado fora da Copa do Mundo de 2014 foi uma atrocidade, né? Você reformou ou construiu estádios como Manaus, por exemplo, com todo respeito a Manaus, mas eu digo, a paixão que se tem em Belém com o Remo e com o Paysandu, e você não foi a sua sede na Copa, aquilo que a CBF e o governo fizeram foi um negócio... não dá. Belém não daria para ficar fora de uma reforma, de uma melhoria, coisa que aconteceu agora o ano passado, 2 anos de reforma, e o Mangueirão ficou lindo daquele jeito, enfim. E a presença da torcida do São Paulo espetacular, né? Foi um negócio muito legal. Me lembrou de 2014, o Coisa foi jogar o Goiás, mandou lá para ganhar uma grana, o Mangueirão ficou lotado de corintianos também, então tem torcidas nacionais e é muito bacana mesmo. Eu tenho a impressão de que o São Paulo, de todos os times na fase, é o que melhor fez. Todos. Se a gente pegar Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, Botafogo, o próprio Fluminense, a volta do São Paulo é a mais tranquila da Copa do Brasil. Eu sei que ainda teve Juventude e Inter que não jogaram, adiado e tal, mas o 3-1 e contra o Águia de Marabá é muito maior e melhor do que o 2-0 para mim contra o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa é um time de... está na Série B, né? Então, caiu para a Série C. Caiu para C agora, mas enfim, muito mais investimento do que o Águia de Marabá. É a impressão que eu tenho, então, que o São Paulo, como disse o Arnaldo, pode até dar uma rifada no Morumbi. Acho que a diretoria pode ser daquele jogo, já se prepara, acho que uma promoçãozinha bacana, mais ainda, né? Tentar levar um torcedor para um jogo desse, um monte de criança e tudo mais. Eu acho que é um jogo bem para ser trabalhado dessa maneira. E o que mais me impressiona para finalizar no trabalho dele é esses caras que entraram aí, boa parte, ele não faz a mínima ideia quem são. Moreira, não faz uma mínima. O Lucas, o cara sabe. E o Moreira vai lá e joga, já pôs o cara para jogar e tal.
Então, assim, entrou o Sabino, né? Estreia do Sabino ontem. Nunca nem que tinha jogado ainda, né? Desde que veio para se recuperar no São Paulo e tal. Então, isso para mim impressiona. Porque uma coisa é você, um técnico brasileiro, já conhece o elenco de São Paulo, já viu jogar, jogou contra, já conhece ali, ou trabalhou na base do São Paulo, ou tem um amigo que trabalhou na base do São Paulo. Ele simplesmente veio quase que do nada, sem informação nenhuma. E no terceiro jogo fala, vambora, junta aqui, você, vambora, e monta um time que fez um bom jogo ali nessa dificuldade toda de calendário, de viagem e tudo mais. Então, bem impressionante esse começo de trabalho dele. O Massal, Pablo Leite, ele fala o seguinte aqui, ó, o Zubeldia demonstra uma qualidade que eu gosto muito, que o Abel tem. Olha só, vontade de trabalhar e vontade de melhorar jogo pós-jogo, com o controle absoluto do elenco. Só a ressalva que eu faço é ter tomado um gol com um jogador a mais, né? Aí o São Paulo conseguiu empatar logo na sequência, aí o jogo virar, exatamente. 2 gols rapidinho. Desculpa. Empatar e virar logo na sequência e aí calmou e tal. Mas tomar um gol num rebote de bola parada com um trabalho incipiente é completamente aceitável, né? Jogo, né? Exato, não foi uma tabela, Marabá não teve superioridade numérica, foi um lançamento lá pra dentro da área. Cara, eu tô cada vez mais convencido, cara, que o cara, quando o treinador hoje, ele precisa ter talento. E um dos talentos é você colocar o futebol mundial num tabuleiro à sua frente e estudar aquilo que tem à sua frente, né? Então, para mim, a maior virtude do Zubeldia até aqui não são os resultados, a vitória e tal, é ele conhecer o Moreira. Ele conhece o Moreira. Ele conhecer o Juan. Então essa que pra mim é a grande diferença. Você pega um treinador, às vezes brasileiro que tá aqui, e o cara tá, sei lá, tá fazendo outra coisa. Esses caras, eles vivem o futebol global como se fosse um tabuleiro do War, né? Eles olham ali e, tenho certeza, absoluta certeza, que quando o Muricy ligou pra ele tava lá no cabeleireiro, no trânsito e tal, não deu. Vamos por partes. Começa já comentando aí o que você achou da partida de ontem e quem pra você foi o melhor jogador. Assim, eu acho que de longe o Galopo se destacou muito na partida de ontem. A gente viu aí muitos elogios ao Galopo, muitos elogios ao Zubeldia, que vem tendo total controle do time do São Paulo, vem tendo total controle do elenco do São Paulo, né? Parece que ele conhece esse elenco há muito tempo, parece até que ele é brasileiro. É totalmente diferente do técnico que a gente tinha antes, que realmente hoje a gente vê o São Paulo com padrão. O São Paulo, independente de com quem o São Paulo jogue. O São Paulo jogou lá em Barcelona de um jeito, jogou contra o Palmeiras de outro, jogou contra o Águia agora com outro esquema, mas a gente já percebe um início de padrão, a gente já percebe algumas jogadas combinadas, a gente já percebe alguns inícios de triangulações, de jogadas que são trabalhadas, coisa que a gente não via com o Carpini. O Carpini era um catado, era uma bagunça, era cada um por si, era literalmente cada um por si. Então o Zubeldia, ele tem que ser muito elogiado nessa questão. Ele parece estar conseguindo organizar o time, ele parece estar conseguindo fazer os jogadores entenderem o que ele quer, o que ele entende de futebol e como ele quer que esse time jogue. E os jogadores, por mais que tenham pouco tempo de trabalho, estão tentando fazer o que ele pede, jogar da maneira que ele quer que jogue, mas ainda se sentem livres para tentar um drible, para tentar fazer algo diferente. E eu acho que isso é muito interessante. Galopo, para mim, jogou muita bola ontem. Com todo respeito ao Luciano, e eu sei que tem muito inscrito aí que idolatra o Luciano, acha que ele é um craque, acha que ele é um gênio, porque ele corre, porque ele dá carrinho, porque ele puxa calção, porque ele... sabe? Porque por tudo isso, sabe quantas assistências o Luciano tem na temporada? Nenhuma. O Galopo já tem a sua primeira assistência, deu assistência ontem. Então, assim, um meia, ele tem que dar assistência. O Luciano, ele vem quebrando o time do São Paulo, ele vem quebrando ataques promissores do São Paulo, cadenciando demais a jogada, sabe? Me incomoda um pouco, às vezes, o estilo que ele joga, passando o pé demais por cima da bola, travando, aquela corridinha. O Galopo, ele já é um cara mais dinâmico. Então, assim, pra mim, ou o Galopo joga no lugar do Luciano,
ou o Rames joga no lugar do Luciano, ou o Nestor joga no lugar do Luciano. O Nestor, ele tem tudo. A gente cresceu, viveu vendo o Nestor jogando ali pela meia esquerda, mas o Nestor ele pode ser adaptado para jogar ali na faixa central, para cair pelos dois lados. Eu acho que seria até bom para ele se desenvolver nessa questão, para ele no futuro pensar em ser um 10, pensar em ser não só um meia esquerda, ou um segundo volante, mas pensar em ser em 10. Ele tem capacidade para isso. O futebol do Nestor evoluiu muito. Então assim, para mim, o Águia é um time fraco, tá? Cara, o Galopo joga muito mais bola que o Luciano na meia. O Nestor joga muito mais bola que o Luciano na meia. Eu sei que aí também tem os defensores do Juan, mas pelo amor de Deus, gente. O Juan, ele é o artilheiro dos gols inúteis. Ele faz gol contra o Tolima, faz gol contra o Porto Cabedelo, faz gol contra o Santo André, um jogo que tá 3-0, ele vai lá e faz gol contra o Águia de Marabá. O jogo pra valer, quantas oportunidades o Juan teve em jogo grande, em jogo pesado, e ele nunca correspondeu, e ele vai continuar sendo esse tipo de jogador, um jogador medíocre que marca gols em jogos medíocres, e é isso, esse é o Juan. Pra mim, não apaga, pra mim ele não deixa de ser um pereba, afinal, o Pablo já marcou gol pelo São Paulo, o Trellis já marcou gol pelo São Paulo, o Gilberto já marcou gol pelo São Paulo, o Raniel, acho que era Rael que veio do Cruzeiro, Reiniel, o Pereba já marcou gol pelo São Paulo também. Então assim, vários jogadores ruins já marcaram gol pelo São Paulo. Não é porque o Juan tá marcando que pra mim ele deixa de ser Pereba. Pra mim continua sendo... Lembra do Chaves? Lembra do Chaves? Jogou pelo São Paulo, também já marcou gol pelo São Paulo. E é um Pereba, assim como o Juan. Então, vamos ter um pouco de calma. Não tem esse negócio de pegar fila para pedir desculpa pro Juan, porque ele ainda é um jogador horrível, medonho. Quando eu vejo ele em campo, eu me arrependo de não ter virado jogador profissional, porque o que ele faz, eu faço com 45 dias de pré-temporada, me dá um preparozinho e eu faço o que ele faz. Ele não faz gol, apesar de ter feito 2 ontem, não dá assistência, ele corre. Isso aí me dá 45 dias de pré-temporada, eu corro também, faço. Outra grande surpresa, não só surpresa, né? Porque ele já é uma realidade, é o Moreira, né, cara? Joga muita bola, graças a Deus, e eu espero que ele não se contunda, porque ele tem tudo para ser lateral direito do São Paulo. Titular, ele põe o Igor Vinícius no bolso, ele põe o Rafinha no bolso, porque ele ataca bem, ataca ao fundo, ele defende bem e ele constrói bem. Então ele tem todas as características do Rafinha e do Igor Vinícius juntas. Ele consegue atacar em profundidade bem, ele defende bem e ele consegue construir por dentro como o Rafinha faz. Então, cara, é um lateral completo, um menino que tem tudo para ser um grande jogador na vida. São Paulo e Vitória domingo, 4 horas, um sol estridente lá na Bahia. Mas o São Paulo, se mantiver um nível de atuação com jogadores descansados, e talvez, quem sabe, o Zubeldia dando uma moralzinha pro Galopo, colocando ele titular, pra mim o São Paulo ganha o jogo, porque o Vitória não vem numa boa sequência, o Vitória vem mal mesmo, não é nem conseguindo resultados. Por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo, eles não vêm jogando bem, mas vêm conseguindo resultados, vêm ganhando. O Vitória, ele não vem nem jogando bem e nem ganhando jogos, então o São Paulo tá numa crescente, o Zubeldia mostra que tem comando, mostra que tem o elenco na mão, e tem tudo sim o São Paulo para conseguir ganhar o jogo. Quem sabe o Igor Vinícius deve entrar de titular, mas podia dar uma moralzinha pro Moreira aí. E a minha grande esperança é ele colocar ou o Galopo ou o Nestor ali, já que parece que o Rames não joga nesse time. Já falei várias vezes aqui sobre o Rames, para mim ele joga mais que o Luciano, ele joga mais que todo mundo, a questão é que só coloca o Rames no final do jogo com o time totalmente cansado, com o time esfarelado, com o time morto, mas tecnicamente o Rames é muito acima do Luciano, do Galopo, do Nestor. Não corre, infelizmente ele não marca, mas o Luciano também não marca, né? O Luciano recompõe, o Rames também recompõe. Enfim, deixa aí a sua opinião, o seu comentário, a gente vai falar muito sobre o jogo São Paulo e Vitória nos próximos vídeos. Deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim aí, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!